Cavando os poços dos moveres de Deus. John Wesley, parte 1. Hoje vamos falar, nesse vídeo, de um avivalista que impactou o mundo, John Wesley. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E realmente, Wesley foi um homem extremamente usado por Deus, e a vida dele, a história dele é uma inspiração para todos nós. Conhecer a história dele nos leva a níveis de busca mais intensos. É o desejo de viver plenamente a vontade do Senhor, de viver uma vida santa na presença de Deus. Bom, vamos lá. A bênção dos pequenos começos. John Wesley nasceu na Inglaterra, em 17 de junho de 1703. Ele foi filho de um sacerdote anglicano chamado Samuel Wesley, e também a mãe dele chamava Susan Wesley. E Susan Wesley, queridos, talvez tenha sido a grande inspiração da vida dele, ou a grande influência que ele teve. Ela influenciou demais, da vida dele como dos outros filhos. É um exemplo de mãe. Nós até já falamos um pouco da vida dela aqui. Mas ela, assim, a vida do Wesley, por que é a bênção dos pequenos começos? Gente, o avivalista, ele começou, no caso do Wesley, começou quando criança. Uma vida, assim, estruturada, uma família estruturada, horários certos, oração, sabe? A Susan Wesley educou eles, assim, de uma forma muito especial, sabe? Ensinando as coisas principais, assim, para uma pessoa crescer com honra, crescer digna. E o Wesley, assim, ele extrapolou isso tudo, na verdade. Ele foi até além. Mas essa base, queridos, foi muito especial. Sabe? A Suzana, ela tinha algo que é muito importante para os pais fazerem, e eu pessoalmente luto para fazer isso, que é ter o quê? Estar a sós com cada um dos filhos para conversar com eles sobre a vida com Deus. Ela conseguia isso. Me pergunta como, mas ela conseguia. E esse investimento, queridos, foi um longo, mas abençoado investimento. Bom, a experiência de Wesley é muito interessante porque ele teve uma experiência profética. A gente chama de profética porque ele quase morreu. Ele teve uma experiência que Susan Wesley começou a chamar ele de um tição tirado do fogo. Por quê? Porque teve um dia que a casa dos Wesley pegou fogo. Se eu não me engano, o Wesley tinha 5 anos de idade. E ali, gente, ele foi resgatado. Ele foi o último a ser resgatado. Ele foi resgatado na última hora. Tipo assim, foi um milagre praticamente. Naquele momento, a mãe dele percebeu algo. Ele é um tição tirado do fogo. Esse menino, Deus vai usar muito a vida dele. Ela teve uma convicção profética disso. E continuou crendo, né? E a gente sabe que realmente foi um homem que influenciou grande parte do mundo. Como é que foi a formação dele? Bom, ele foi para, como ele era inglês, né? Ele estudou numa das universidades, na Universidade de Oxford. E como o pai dele era da igreja anglicana, ele também começou o quê? A seguir esse caminho, né? E a formação dele é muito interessante, porque ali, já nos estudos dele, na universidade, ele criou um grupo lá, chamado Grupo Santo. E nesse grupo fazia parte também o irmão dele, também um outro grande avivalista, chamado George Whitefield. Aliás, o irmão dele, Charles Wesley, também foi um homem grandemente usado por Deus. Ele era um compositor de hinos cristãos e assim impactou também. Hinos dele até hoje impactam o mundo. E ele ali teve uma formação muito disciplinada, muito, por assim dizer, ela até de certo ponto rígida, mas ele buscava a disciplina acima de tudo. A disciplina no buscar, a disciplina no ajudar. Ele e esse grupo, além deles orarem, eles também gostavam muito de visitar prisões, de ajudar os pobres. Eles tinham uma ação muito forte nesse sentido. E Wesley, em determinado momento da história dele, ele aceita um convite para ir pastorear lá nos Estados Unidos.
E aí, gente, ele tem uma experiência grandiosa. Porque ele aceita, então, uma viagem na Inglaterra, Estados Unidos, um tempinho bom, né? Ele conhece naquela viagem alguns irmãos, os irmãos morávios. É um grupo de irmãos morávios que estava indo também para os Estados Unidos. E no meio daquela viagem teve uma tempestade, assim, todos estavam assim com medo porque foi uma tempestade terrível. Mas o Wesley percebeu uma coisa, que aqueles irmãos, os irmãos morávios, aquele grupo de missionários morávios, eles cantavam tranquilamente, eles estavam assim bem. E o Wesley viu a diferença até mesmo dele, apesar de ser um homem disciplinado, apesar de ser um homem que queria buscar a Deus disciplinadamente, era muito piedoso, mas ele não tinha uma certeza da própria salvação. Sabe? Ele sentiu muito isso, e aquela viagem impactou muito a vida dele. Então, queridos, a formação dele, até pelo contexto, né, o contexto do anglicanismo na Inglaterra, ele tinha alguns momentos, ele era muito religioso e pouco voltado a buscar assim a presença íntima de Deus. Apesar que Wesley tinha parte disso, porque ele foi muito influenciado por um homem muito de Deus na época, chamado William Law, mas faltava ele uma certeza de que ele tinha salvação em Cristo Jesus. Bom, queridos, aí o Wesley tem uma experiência de muito quebrantamento, sabe por quê? Ele vai para os Estados Unidos e ali ele se torna pastor numa pequena comunidade, que naquela época os Estados Unidos era colonizado pela Inglaterra, né? E naquela comunidade ele não tem muitas experiências boas, acaba acontecendo alguns conflitos, ele tem até uma experiência amorosa que foi assim, não foi para frente e teve um desfecho não muito bom. E ali ele foi muito quebrantado. Tanto que ele volta para a Inglaterra. Volta muito triste pelo fato de não ter tido, por assim dizer, não ter podido viver intensamente tudo aquilo que ele queria viver ali nos Estados Unidos. Wesley era um homem que, como eu disse, ele é muito disciplinado, ele tinha questões muito rígidas, no sentido de busca, no sentido de Bíblia, no sentido de estudo, mas faltava algo. E aí, queridos, aí Wesley é quebrantado ali. E no próximo vídeo nós vamos ver a grande virada na vida de Wesley. Bom, queria também ver, tem umas frases de Wesley que são muito impactantes. Olha só. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Gente, essa frase é incrível. Porque o Wesley, ele trabalhou no ministério dele, ele trabalhou muito o princípio da santificação. Da gente buscar uma vida santa. E ele sabia que a santificação tira o mundo de dentro do cristão. E outra frase célebre dele, ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. Ele era um homem de fogo, gente. Um homem de intensa busca pelo Espírito Santo, de intensa... Depois da experiência de quebrantamento dele, nós vamos ver no próximo vídeo, ele se torna um homem muito dependente do Espírito Santo. Tem uma outra frase dele que é muito célebre, que diz o seguinte: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode sempre. Então, queridos, essa frase dele é muito célebre porque enquanto a gente pode, vamos nos mover. Enquanto a gente pode, vamos buscar meios de ajudar, de abençoar as pessoas.